Ele é um dos mais famosos e cultuados arquitetos do mundo. Suas obras eram tão à frente de seu tempo que mesmo hoje, décadas depois, muitas delas parecem obra de ficção científica. Ele deixou um legado de obras e monumentos por todo o mundo, mas em nenhuma cidade essa obra e esse traço está tão presente quanto aqui em Brasília, capital do Brasil. O programa de hoje é sobre um arquiteto genial, sobre a mente criativa do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Niemeyer é um dos arquitetos mais premiados da história do Brasil e reconhecido internacionalmente como um dos grandes nomes da sua geração como arquiteto modernista do século XX. Entre as suas inúmeras honrarias e premiações, ele ganhou o prêmio Pritzker em 1988, considerado o Oscar da arquitetura. Uma das principais influências da carreira do Niemeyer foi o arquiteto suíço Le Corbusier e o movimento modernista que estava tomando forma na Europa. Só que a partir dessa influência original, o Niemeyer acabou evoluindo para uma arquitetura própria, com a sua personalidade. Ele acabou desenvolvendo o seu próprio traço e seu próprio estilo, mesmo tendo bebido inicialmente na fonte da arquitetura moderna e do Le Corbusier. Um dos primeiros projetos públicos de maior relevo que o Niemeyer esteve envolvido foi na construção da sede do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, em 1936, quando o Rio ainda era capital do Brasil. Esse projeto estava a cargo do Lúcio Costa, do escritório do Lúcio Costa, e o curioso é que o Niemeyer não tinha sido escolhido para integrar a equipe de arquitetos responsável por esse projeto. Mas o Niemeyer atazanou tanto a cabeça do Lúcio Costa que o Lúcio Costa acabou aceitando integrá-lo a esse projeto. E olha que curioso, quem que eles chamaram como consultor para esse projeto desse ministério? O Le Corbusier, o próprio Le Corbusier. E colocaram o Niemeyer como espécie de ajudante, de assistente do Le Corbusier para poder fazer alguns desenhos, para o Le Corbusier, que naquela época já notou que o Niemeyer tinha um olhar diferenciado. E quando o Le Corbusier entregou esse projeto e foi embora, o abusado do Niemeyer foi capaz de chegar para a equipe e propor algumas alterações no projeto do Le Corbusier, que segundo ele ficariam melhores. O projeto geral foi mantido, mas ele sugeriu algumas mudanças que seriam para melhorar o projeto do Le Corbusier. O fato é que depois de um tempo, o Niemeyer já estava liderando a equipe desse projeto e ganhando um protagonismo aí nessa obra, ou seja, era como se a criatura tivesse começando a se libertar do seu próprio criador. Esse edifício foi inaugurado em 1943, acho que ele é hoje conhecido como edifício Capanema, e até hoje ele é considerado um dos marcos da arquitetura modernista no Brasil, com o uso de pilotis, aqueles grandes vãos livres abertos ao público, o uso intensivo do concreto, E apesar de ele trazer esses elementos da arquitetura modernista europeia, eles não deixaram de utilizar alguns traços típicos aqui do Brasil, como os azulejos, que são típicos da arquitetura lusitana, e também o paisagismo exuberante, tropical aí do Burle Marx. Apesar dessa obra ser considerada por muitos um marco do modernismo no Brasil, o Niemeyer acredita que o grande projeto dele, definidor do estilo dele, é justamente Pampulha, Pampulha, que foi realizado em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A Pampulha foi um projeto desenvolvido a pedido do prefeito de Belo Horizonte, e olha que curioso, quem que era o prefeito de Belo Horizonte? Ele mesmo, JK, Juscelino Kubitschek, que viria a ser o presidente do Brasil. Olha as curvas caprichosas aí do destino trombando com o Niemeyer. Bom, a construção da Pampulha acabou atraindo ainda mais atenção para a obra daquele arquiteto do Niemeyer, estreitou o relacionamento dele com o JK, que viria a ser presidente do Brasil, e começou a abrir portas para o Niemeyer para projetos cada vez maiores, inclusive fora do Brasil também.
Talvez o elemento mais marcante da arquitetura do Niemeyer seja a presença da curva, que foi o jeito que ele encontrou de tropicalizar a rigidez das linhas retas, que era um padrão dominante em outros países. E ele, de maneira muito poética, diz que a escolha das curvas era justamente uma homenagem ao Brasil, a curva dos rios, das montanhas, ou as curvas sensuais da mulher brasileira. E muito dessa possibilidade técnica, artística, do uso de curvas, derivou justamente do concreto, da utilização do concreto, porque ele era um material mais moldável, né? E com isso podia dar vazão a planos mais diferenciados, fugindo da rigidez, da reta, da parede fixa, né? Então, podendo moldar o concreto, ele começou dando vazão a estruturas côncavas, convexas, circulares, curvilíneas, que caracteriza muito a obra do Niemeyer. No final da década de 40, Niemeyer integra a equipe de arquitetos responsável pelo prédio da ONU, a sede das Nações Unidas em Nova York. Agora, é no final da década de 50, em 1956, que ele viria a ser convidado para o projeto da sua vida, que foi a construção da nova capital do Brasil, Brasília, a pedido justamente do ex-prefeito de Belo Horizonte, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek. A construção de Brasília, já que a capital do país era o Rio de Janeiro, foi uma ideia super ousada, no limiar da sandice mesmo, ou seja, eles tinham a ideia de interiorizar o crescimento do Brasil, porque a população brasileira era quase toda distribuída ali na costa litorânea, mais próxima ao litoral, e o interiorzão do Brasil, Brasília foi escolhida por estar no miolão, no coração do Brasil, era praticamente inabitado. Então a ideia de levar a capital do Brasil para o centro do Brasil era a ideia de deslocar o desenvolvimento também para essas áreas inabitadas do Brasil. Na divisão do trabalho, o Lúcio Costa ficou com o planejamento, com o plano da cidade, e o Niemeyer foi o responsável pela construção dos prédios e dos monumentos públicos. E Brasília, eles conseguiram erguer a capital do país em apenas 4 anos. Foi um feito inacreditável para o Brasil da época. Brasília é a síntese da obra do Niemeyer, uma arquitetura experimental, majestosa, monumental, que não permite que você fique indiferente a ela. Ao mesmo tempo, Brasília é a síntese do Brasil, enorme e desigual. A cidade com maior renda per capita do Brasil, mas que obriga seus cidadãos a viverem fora das suas curvas monumentais, onde se aglomeram centenas de milhares de pessoas nas chamadas cidades satélites. Para alguém tão apegado à causa comunista, como era o Niemeyer, não deixa de ser um tremendo paradoxo que a Brasília projetada por ele tenha sido um resumo tão eloquente de um Brasil desigual e excludente. Brasília é o retrato mais evidente dessa obra monumental, majestosa, grandiosa do Niemeyer, mas ao mesmo tempo ela é um flanco aberto para os seus críticos, né, que veem no Niemeyer esse escultor de monumentos, né, uma pessoa que se preocupa muito mais com a forma, com a estética do que com a função, né? Alguém que na busca dessa arquitetura grandiosa muitas vezes esquece o elemento humano, que acaba sendo meio que subjugado pela grandiosidade de sua estrutura e de seus espaços. Uma das críticas é que ele produz uma arquitetura egocêntrica, né, monumental, colossal, mas para satisfazer o próprio espetáculo, né, o próprio ego, e que não é uma arquitetura funcional, não é uma arquitetura agradável para as pessoas, né, porque ele está muito mais preocupado com essa coisa de ser monumental, de ser diferente do que de ser eficiente, né. E é curioso porque o Niemeyer era muito direto a respeito disso, e ele diz assim: a arquitetura para mim precisa ser monumental, espetacular. Se um determinado prédio não tem nada de diferente, de exuberante, isso não me atrai em nada. Então ele era muito claro no sentido que para ele a arquitetura tinha que ser grandiosa, colossal. Uma consequência também desse desejo de fazer obras colossais, grandiosas, é que com alguma frequência seus projetos acabam ficando um pouco mais onerosos, um pouco mais caros do que se fosse uma arquitetura convencional, já que ele exigia
complexidades técnicas maiores, né? E com isso acabavam ficando obras mais caras, o que era mais complicado ainda por dois contextos, né? O primeiro é que a gente estava falando da década de 40, 50, ou seja, do período do pós-guerra. O mundo não tinha superado ainda os traumas do pós-guerra e na época existia um certo imperativo de austeridade, de economia. O mundo ainda estava superando essa fase difícil da crise do pós-guerra, né? Então não era muito conveniente, talvez, uma arquitetura muito dispendiosa. Além disso, eram prédios públicos, né, custeado com verba pública, que ressaltava ainda mais essa característica. Nesse sentido, tem um certo paralelo dessa obra dele, dessas críticas, com a obra do Calatrava, de um arquiteto catalão, que também faz essa arquitetura espetáculo e recebe o mesmo tipo de crítica, né? Para o Niemeyer, a função da forma já estava justificada pela própria estética. O próprio fato do prédio ser imponente, impressionante, já era uma justificativa para a existência dele. O Calatrava dizia o contrário, que muitas vezes os estados subsidiam bancos através de juros, ou seja, transferem somas colossais para o sistema financeiro, e que isso é muito menos inteligente do que despender em investimento para produzir obras que ficarão para a população. É a defesa de cada um desses dois. Tinha uma outra crítica ainda do Niemeyer, que sendo ele um comunista tão inveterado, tão fervoroso, que era uma ironia, um paradoxo ele projetar coisas tão grandiosas, colossais, palácios, ou seja, ele era um comunista praticando uma arquitetura excludente. Brasília, por exemplo, é uma cidade feita para quem tem automóvel, né? O que era altamente excludente, porque a época, final dos anos 50, início dos anos 60, ninguém tinha carro no Brasil, né? Então diziam muito nele que ele tinha essa contradição, que a arquitetura era uma negação, a arquitetura que ele praticava era quase a negação dos ideais comunistas dele. Seja como for, o Niemeyer conseguiu uma proeza, que é a capacidade de produzir uma arquitetura única, com o seu traço, com a sua personalidade, o que não é fácil de conseguir, não é mesmo? Dizem que logo no início dos primeiros anos de Brasília, o astronauta russo Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem, o primeiro ser humano a ir para o espaço, ele visitou Brasília e ficou impressionado com a cidade. Ele deu um depoimento que era assim, que chegar em Brasília era algo muito parecido com aterrissar num planeta muito diferente. E cá entre nós, Brasília se parece cada vez mais um planeta alienígena mesmo, né? E se você olhar outras obras do Niemeyer, como por exemplo o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, aquela estrutura parece um disco voador, né? Então, de fato, o Niemeyer tinha uma arquitetura um bocado diferente. Bom, poucos anos depois da construção de Brasília, em 1964, veio o golpe militar e como Niemeyer era um comunista de carteirinha, ele acabou não tendo mais espaço no Brasil, não é? Ele estava começando uma revista de arquitetura, chamava Módulo, a sede da revista foi invadida, o governo obviamente não comprava mais projeto dele, até a iniciativa privada, tendo em vista a má relação que ele tinha com o governo, ele acabou não tendo espaço no Brasil. Ele aproveitou a fama que ele tinha e se mudou para a Europa, montou um escritório na Champs-Élysées, na famosa Avenida de Paris, e ficou lá alguns anos na Europa desenvolvendo alguns projetos internacionais. No início dos anos 80, com a redemocratização e com a atenuação do regime militar, com a abertura política, ele voltou para o Brasil, desenvolveu um monte de projeto, né, os CIEPs lá no Rio de Janeiro, desenvolveu o Sambódromo e uma série de outros, Memorial da América Latina, uma série de outros projetos ele desenvolveu aqui no Brasil também, com o seu retorno depois do fim da ditadura militar. Quando o Niemeyer tinha mais de 100 anos de idade, ele ainda trabalhava, ele viu ser inaugurado um de seus projetos mais grandiosos, que foi a Cidade Administrativa de Minas Gerais, sede do governo mineiro, né? O Niemeyer, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1907, mesma cidade que ele veio a falecer, um pouco antes de completar 105 anos de idade. O Niemeyer viveu mais de 100 anos, mas certamente ele vai se tornar imortal pelo legado que ele deixou na arquitetura e pelas curvas inesquecíveis de seus monumentos. Tá legal?
Espero que você tenha gostado da arquitetura do conteúdo do programa de hoje e não deixe de fazer uma função concreta: assinar, curtir e compartilhar o nosso canal. Legal? Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo programa. Tchau!